Olá, hoje vamos para o nosso quinto vídeo falando sobre os dons do Espírito e hoje eu quero falar algo com vocês sobre a verdade da oração em línguas. Aqui em 1 Coríntios 14, no verso 18, 19 e 20 diz: Eu agradeço ao meu Deus que falo mais em línguas do que vós todos. Todavia, eu quero antes falar na igreja 5 palavras no meu entendimento, para que pela minha voz eu possa também ensinar aos outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Na malícia sede crianças, mas no entendimento sejam homens, adultos, em algumas versões. Aqui, no verso 26, a gente vai ver ele falando assim também: Como é então, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação, que todas as coisas sejam feitas para a edificação. Aí você vai ver lá no finalzinho também, no verso 39 e 40, diz o seguinte: Portanto, irmãos, desejai arduamente profetizar e não proibais falar em línguas. Todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Então, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: nós vemos muitos líderes, muitos pregadores, muitas pessoas que usam essa carta aqui no capítulo 14 que Paulo escreveu para talvez ensinar de forma errada. Nós sabemos que a oração em línguas ela é para edificar a si mesmo. Sim, por isso ele disse que deseja que todos falassem em línguas. Por quê? Porque a oração em línguas ela é uma mensagem em códigos que o seu espírito, ele ora diretamente ao Pai. É como se a oração em línguas é como se ela não tivesse ela não precisasse passar barreiras, porque as nossas orações que a gente faz muitas das vezes tem que ultrapassar barreiras para chegar ao Pai. E a oração em línguas ela vai diretamente ao Pai. Por isso que nós precisamos desejar e buscar em Deus, sim, orar em línguas, porque o seu espírito é edificado toda vez que você ora em línguas. E aqui, muitos usam isso para dizer que nós somos proibidos de orar em língua dentro da igreja. E nós não somos proibidos de orar em línguas dentro da igreja nesta palavra. Aqui, o que Paulo quis dizer é que nós precisamos edificar a igreja. Então, se eu passo o culto inteiro somente orando em línguas, eu não edifico ninguém. Então, eu preciso falar palavras compreendíveis, eu preciso fundamentar a igreja com a palavra para a edificação da igreja e para a edificação das pessoas. Então, isso quer dizer que eu não possa orar em línguas? Não, eu posso sim orar em línguas durante o culto, desde que eu também edifique a igreja. Amém? Aqui também ele fala da ordem e da decência, certo? Se o nosso pregador ali tá falando a palavra, tá ensinando, tá fundamentando, e eu começo durante a ministração, durante a pregação, eu começo a gritar, orando em línguas e fazendo aquele alvoroço todo, eu vou atrapalhar a ministração, eu vou atrapalhar as outras pessoas. E aí vai causar o quê? Uma desordem. Então, esse é um exemplo claro que ele quis dizer aqui nessa carta. Amém? Amém?
Muitos falam que a oração em línguas não é para todos. Eu já não afirmo isso, eu também não digo que é algo que é obrigatório, porque é algo que precisa ser desejado, precisa nascer no seu coração. Você precisa desejar. A minha experiência com Deus foi a seguinte: eu vou deixar aqui o meu testemunho. Eu não congregava nessa época em uma igreja pentecostal, certo? Eu congregava numa igreja que o ministério era mais evangelístico e não se via, né, oração em línguas dentro da congregação onde eu estava. Mas eu comecei a buscar uma vida mais com intimidade com Deus e então eu comecei a desejar. No meu coração eu comecei a desejar orar em línguas. Então eu entrei num grupo onde tinha uns missionários e esses missionários começaram a dar o caminho dessa busca na intimidade, né? Em gastar tempo com Deus, em oração, em adoração. E então eu no meu secreto, no meu quarto, buscando em Deus, eu fui batizada no Espírito Santo, né? E comecei a orar em línguas. E então ali, nesse momento, eu não saí orando, né, muitas frases. Ali eu fui batizada e eu comecei a orar 2 palavrinhas. E dessas 2 palavrinhas eu fui tendo a renovação das línguas, então eu comecei a orar mais tempo e eu vou deixar uma instrução aqui para vocês. A partir do momento que você passa a orar em línguas falando 2 palavrinhas, ore essas 2 palavrinhas 10 minutos ao dia, depois 15 minutos ao dia, depois 30 minutos ao dia. Vai aumentando o tempo e você vai ver o quanto isso vai fortalecer o teu espírito e o tanto que você vai crescer espiritualmente. É necessário, gente, é necessário sim. Nós precisamos. Isso para nossa vida espiritual é muito importante. Se você deseja ser uma pessoa espiritual, busque orar em línguas. Amém? Quero orar pela sua vida, para que o seu coração se encha de desejo pelo Espírito e que hoje você seja renovado por Ele. Amém? Amém. Pai amado, querido, Deus Todo-Poderoso, eu coloco na Tua presença a vida de cada um dos meus irmãos, Papai. Eu clamo para que Teu Espírito seja derramado sobre cada um deles, Papai. Eu clamo, Pai, para que o coração deles sejam acessados por Ti, Papai. Que o coração deles sejam cheios de desejo pela Tua presença, sejam cheios de desejo pelo Teu Espírito, Nodakandarabashu, Iniandas que namarraba chore baba 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 she rimas que niondorobo chore cadas que namaya baba baba she. Pai, que hoje essa pessoa seja cheia de Ti, Pai. Que hoje essa pessoa seja cheia do Teu amor, Pai. Que hoje essa pessoa seja cheia do desejo de achegar a Ti, Pai, e ser renovada por Ti, e seja renovada pelo Teu Espírito, Pai. Eu venho conclamar a Ti, Pai. Eu venho exaltar o Teu santo nome, pois só Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Que Teu Espírito Santo venha conduzir essa pessoa até a Ti, Pai, para que o Senhor hoje venha derramar sobre ela, Papai, o batismo, que o Senhor venha trazer sobre ela o dom da oração em língua, da variedade de línguas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja abençoado nesse dia. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Nós vamos continuar falando sobre os dons do Espírito. Amém? Deus te abençoe.